Olá, então vamos começar falando sobre o princípio da mesa, sobre a importância, né, da mesa para nossa família. Então, a gente sabe que é muito comum as famílias de hoje não têm tempo, né, para se dedicar à mesa, ou, na verdade, não é nem a questão de não ter tempo, a questão é que não ter prioridade, né? Essa é a verdade. Porque tanto os pais como as mamães, né, trabalham, chegam em casa cansada e na correria acaba que deixando passar, né, esse momento. E muitos filhos, adolescentes acabam se alimentando sozinhos. Então pega uma coisa mais prática. Então a gente vê que a maioria das famílias substituiu a mesa, né, por comidas rápidas e práticas, por lanchonetes, iFoods, né? E o que acontece? Não tem mais aquele momento em família. Aqui é onde você cria um elo, um laço, né? Muito forte, muito profundo, né? E as famílias antigamente tinham esse hábito, né? Isso não é uma coisa nova. É apenas o que é novo, né? Que às vezes a gente fala assim, ah, mesa posta. Essa nomenclatura é nova, né? Faz pouco tempo que foi adotado esse nome aqui no Brasil, né? Mas o fato de sentar à mesa para se alimentar é um hábito comum, né? Transcultural e antiguíssimo, né? Então, foi sendo abandonado, esses momentos em família era muito importante, tinha todo um, né, o lugar do pai, né, depois vinha a mãe sentada à mesa com seus filhos, né, então tinha toda ali uma hierarquia respeitada, e isso ajudava os filhos a ter um comportamento, né, na educação dos seus filhos, um comportamento de princípios e valores que foram sendo perdidos ao longo do tempo. Então, o princípio da mesa é unir, é conectar a família. A família e as pessoas também, né, que nós recebemos na nossa casa, né, com carinho, com cuidado. E hoje não tem muito isso, né? Foi meio que uma coisa que as pessoas não querem perder tempo, acham que não vale a pena, né? Dá muito trabalho, mas não. Esse trabalho é um trabalho recompensado, é um trabalho que vale muito a pena. Então eu falo para vocês que se você entender a profundidade que é, né, como eu quero mostrar aqui para vocês através da Bíblia, porque o próprio Deus, né, ele criou a mesa, foi ele que criou a mesa, né? Jesus disse para Moisés: prepare uma mesa, está lá em Êxodo 23. Deixa eu anotei aqui, eu fiz umas anotações e eu pulei lá para frente, né? Mas eu já acho aqui para vocês a parte que fala da criação da mesa. Só um segundo. Provérbios não. Meu pai. Então a mesa, ela é um lugar criado por Deus para proporcionar redenção, né, às famílias. Êxodo 25:30, né, vai falar sobre isso, né, sobre o sentar à mesa, não é uma coisa nova, né, e Deus, ele preza, ele deu essas informações, né, de como Moisés ia fazer a mesa do tabernáculo, né, é, era uma mesa igual a que nós temos hoje, com os mesmos utensílios. Ele detalhou, né? Lá em Êxodo tá todo detalhado como deveria ser a mesa, o tamanho, a largura, a altura, quais os utensílios usar, quais materiais usar, né? Então, assim, Deus deu em todos os detalhes, porque ele queria que a mesa fosse preparada com cuidado, não uma mesa colocada de qualquer forma, mas uma mesa posta, né, com cuidado, com as melhores coisas que poderia ter naquela época, né, os melhores materiais. E é isso, né, é preparar a mesa colocando ali o seu melhor,
né? Porque a mesa é o lugar onde reina a presença de Deus. Então, a mesa foi criada há mais de 3.400 anos atrás, né? E ela tem uma importância fundamental, né, na vida das famílias, né? Então, esse princípio ele se aplica mesmo quando os valores e mesmo quando estilos de vida se diferenciam, né? Muda. Nosso estilo de vida de hoje, moderno, né? Pós-moderno, não é igual a 3.000 anos atrás ou a 100 anos atrás, já é muito diferente, mas é necessário ainda, né? O tempo que nós empregamos ao redor da mesa satisfaz um anseio do nosso coração, porque da alma, porque o ser humano ele foi criado para se relacionar com as pessoas, né? Nós não fomos criados para viver sozinhos. Nós temos necessidade de relacionamento, de intimidade, né? Então, uma mesa preparada, né, com amor, cria espaço para essas conversas que se aprofundam, né? Uma conversa olho no olho, né? Então, as famílias pararam de ter esse momento de intimidade, de comunhão e comem de qualquer jeito, né? Comem ou comidas rápidas, cada um num horário diferente, né? Porque os filhos comem, depois os pais chegam mais tarde, cansado, come lá qualquer coisa, vai dormir. Ou então, quando tá todo mundo junto, né? Que deveria ter esse momento único em família, come na frente dos eletrônicos, né? Dos aparelhos, né? Lendo, ou vendo foto, ou assistindo alguma coisa. Então, isso tem atrapalhado muito as famílias. Infelizmente, tem afastado, né? Não tem mais aquele elo, né, familiar. E nós vemos exemplos de famílias que mantiveram esses hábitos e conseguimos perceber que há uma diferença muito grande no comportamento das crianças, dos adolescentes, dos jovens, né? Essas famílias, elas são mais unidas. Gente, não se preocupa com o barulho externo, porque as crianças não tem jeito, não consegue. De vez em quando vai ter um sonzinho aí diferente, tá bom? Então, eu pesquisei aqui, e tem algumas pesquisas que eu não vou aqui expor todas as pesquisas, mas se você der um Google e colocar a palavra aí, refeições à mesa, vai aparecer refeições em família, vai aparecer várias pesquisas, porque isso é pesquisado, psicólogos renomados, universidades renomadas, né, norte-americanas, fizeram várias pesquisas, e não só agora, isso já leva um tempo que está acontecendo esse movimento. Há uns 15 anos atrás, né, foi pesquisado, e até agora todos concluíram que a mesa faz a diferença na vida da família. As famílias que comem juntas à mesa são mais próximas, são mais unidas, são mais fortes, né? Os filhos reconhecem que faz falta, né? Que faz falta a presença do pai e da mãe ali naquele momento com eles, né? Então em uma dessas pesquisas tem relatos que eles perguntaram, né, para esses jovens, e eles falam isso. Então eu vou ler aqui para vocês alguma parte dessa pesquisa que fala sobre isso, né? Que os jovens, que as famílias comem à mesa cerca de 5 vezes por semana, eles são mais desenvolvidos, né? Academicamente, né? Eles têm resultados melhores. Isso são diagnósticos feitos por psicólogos também. Então, esses jovens, eles são mais equilibrados, se relacionam melhor com os amigos, né, com as pessoas, têm mais motivação acadêmica e pouco ou nenhum problema com drogas e depressão, né, porque nós vivemos numa época que um nível muito alto de jovens e adolescentes com depressão, porque eles estão isolados, eles estão praticamente abandonados em alguns casos, né?
Os pais não têm mais, né, não sabem nada da vida dos seus filhos, não acompanham, né, o que eles estão assistindo, vendo ali na internet, e eles se isolam, se trancam no quarto, e aí, né, não tem mais. Então é muito triste, mas é uma realidade, é uma realidade. Então, as famílias que jantam juntas, que tem todo dia ali um momento, né? Nem que seja um momento, não precisa ser, claro que não vai ser possível todas as refeições, mas escolha uma, se for a da manhã, às vezes todo mundo sai, mas às vezes sai em horários diferentes. Escolha um horário quando todo mundo chega à noite, né? Ou se não for possível todos os dias, escolha um dia da semana, né? Um dia, um domingo. Meu Deus, nem no domingo, né? As pessoas estão assim, ó, porque já acostumou. Ah, vou descansar, vou dormir, vou fazer minhas coisas e ficar uma coisa individualista, né? Mas não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que tomar a rédea, porque nós mulheres, nós somos a governantes do nosso lar. Deus deu na nossa mão, né? Essa tarefa, esse poder, né? O domínio, o governo da casa é nosso, né? Mesmo que nós saímos para trabalhar, mesmo que não é a nossa prioridade, é a nossa família, ela tem que estar em primeiro lugar, né? Eu não sou contra, eu não sou feminista, eu não sou contra, né, as feministas, quer dizer, e não sou contra quem trabalha fora, eu gosto de trabalhar também, mas eu entendi, né, que sempre me incomodou esse negócio de sair e deixar os filhos, eu nunca gostei, e de dar para outra pessoa educar o meu filho, se Deus me deu ele, e não foi fácil ter esses filhos, né? Foi um presente de Deus, foi uma dádiva. Eu não podia, né? Quem me conhece sabe que eu não podia ter filhos, e o Senhor me deu 3 filhos. E aí eu não consigo pegar esse bem precioso, essa herança que Deus me deu, e colocar na mão de outra pessoa a educação deles, o cuidado, o ensino, né, o amor, ali eu tenho que estar junto, né? Então, o que, que eu quero dizer com isso, né? Aqui, ó, tem um Centro Nacional de Vício e Abuso de Substâncias, né? Uma universidade de Colômbia. Ela realizou uma pesquisa com milhares de adolescentes e os seus pais, né, ao longo dos últimos 16 anos. E foi identificado fatores que aumentam ou diminuem a probabilidade do uso de drogas nessa faixa etária. Então, nesse relatório, né, que é aquele que eu falei que tem o relato aqui dos jovens, eles falam sobre a importância de estar à mesa com as famílias, com seus pais, né? Eles falam assim, ó, os pesquisadores dizem: descobrimos que os pais são as figuras que exercem maior influência sobre a decisão dos filhos de serem usuários de cigarro, álcool, drogas e por aí vai, coisas legais ou ilegais. Então, assim, depende do meu exemplo, daquilo que eu ensino, que eu vivo, né? Conforme eles têm, porque assim, os jovens, nós, ser humano, como nós precisamos de nos relacionar, né, com pessoas, nos relacionar, se eles não estiver tendo essa atenção em casa, eles vão buscar fora. E aí há o risco muito grande deles estar se relacionando com pessoas que vão levá-los para o mau caminho, que vão ensinar coisas para eles que não é o certo, mas eles vão estar ganhando aquela atenção, e isso vai fazer com que eles vão para o outro lado e falam assim, nossa, se... Porque vai preencher aquele vazio, aquele lugar que você, nós pais, estamos deixando vazio. Então é isso que não pode, deixar espaço vazio para que eles venham preencher com outras coisas, né? Essa presença, tanto nossa como de Deus, que eu vou falar agora aqui, que existe o pão da presença que deve estar sobre a nossa mesa, que é Jesus. Em outras palavras, os jantares em família faz uma grande diferença. Por quê? Comer ao redor da mesa é tão importante. Por quê? Essa pergunta, né, faz com que a gente vai buscar o porquê. E aqui eu quero deixar para vocês uma palavra de uma pastora que
eu aprendi com ela. Ela é uma pastora que há mais de 30 anos ela trabalha com mulheres, com famílias, e ela é uma mentora. Ela mentoria mulheres, né, nessa área aí da família, né, para cuidar da casa, para cuidar da família através da mesa, através da casa, assim, no geral. Só que eu já tinha essas questões, então eu fui buscar aprender. E quando eu comecei a trabalhar com mesa posta, eu encontrei essa pastora e eu falei, nossa, tudo que eu deveria ter aprendido antes de ter casado, né, na minha juventude, eu não aprendi, eu não sabia como fazer, então eu errei muito, eu errei. Mas hoje eu vejo que eu posso corrigir esses erros, eu não preciso continuar errando, eu posso cuidar da minha família melhor e eu posso ajudar outras mulheres também, né, a se relacionar melhor com a sua família. E é o que eu procuro fazer e eu vou também passar para frente, eu vou continuar. Eu tenho um projeto, né, de fazer um curso com mulheres, né, assim, mas no ao vivo, né, na minha casa e passar esses ensinamentos assim, porque é valioso e precisa, né? Antigamente, as avós, as mães passavam esses ensinamentos para suas filhas, só que isso foi deixando, foi se perdendo e hoje é raro alguém que passe esse conhecimento, né? Às vezes a menina casa e não sabe, né, como lidar com o marido, como que tem que cuidar, o que a palavra diz sobre isso, né? E se perdem, né, na correria do dia a dia, em tantas coisas, né? Então, Deus instrui, né, a Moisés a fazer a mesa e ele ordena que ele construísse uma mesa e arrumasse com pratos, vasilhas, jarras, tigelas semelhantes à que nós temos agora, né? E ele especificou isso tudo dessa forma, né? E aí ele diz, depois que está criado tudo isso, ele fala, coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. Nós sabemos que no Novo Testamento a Bíblia fala que Jesus, ele é o pão da vida, né? E ele é e sempre será Deus, né? Ele sempre continuará existindo, ele é eterno, né? E antes dele vir à terra como homem, ele estava e era Deus, né? Então, o pão da presença é a presença de Deus na sua casa. O pão da presença é a presença de Deus no seu lar. Isso não tem preço. Isso, os pesquisadores, eles olham e falam assim, que existe algo que acontece e os jovens que têm esse momento à mesa, eles são diferentes. Eles são melhores, né, nas suas capacidades cognitivas, de relacionamento, de tudo. Então, é porque existe esse pão da presença. É porque Jesus está presente na mesa e algo sobrenatural acontece. Eles não conseguem explicar isso. Eles não sabem, eles não entendem, né, o porquê. Mas a gente entende porque a Bíblia fala sobre isso, ela nos ensina, ela nos mostra que existe, que Deus ele se alegra, porque ele criou a família, né, a família tradicional, ele que criou, né, e ele nos fez para nos relacionarmos e ele quer também estar presente nessas relações. Então, quando nós trazemos a presença de Deus para o nosso lar, né, cuidando, zelando da nossa família, dando o nosso melhor, ele se faz presente e ele abençoa, né? Ele faz prosperar. Quando famílias e amigos se reúnem ao redor da mesa, de uma mesa preparada, né, com zelo, uma presença sobrenatural, ela permeia e fortalece essas relações. A presença à mesa é Jesus, o pão da vida. E ele prometeu isso. Quer ver? Está lá em Apocalipse 3:20. Ele promete isso e ele fala: se nós abrirmos o nosso coração, ele virá e fará uma refeição conosco, né? Está exatamente aqui eu falei com as minhas palavras, mas se você quiser ler, anota aí, Apocalipse 3, versículo 20, né? Então, gente, o princípio da mesa,
as escrituras nos apontam, nos mostram os benefícios, né, de nós fazermos essas refeições à mesa. Eis algumas ilustrações, aqui eu vou citar algumas, que uma que eu gosto muito, eu vou citar essa e depois eu vou colocar para vocês em PDF, um e-book com algumas partes aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, vai ficar com mais de 1 hora, então vai ficar cansativo. Eu vou colocar para vocês algumas coisas que eu acho que é importante, né? Não vai dar tempo de falar aqui nesse vídeo, senão vai ficar muito grande, tá bom? Eu vou citar dos exemplos bíblicos, né, que fala sobre Davi e Jonatas. Eles tinham uma aliança. E quando Jonatas morre, né, passado algum tempo, ele se lembra dessa aliança que ele fez com Jonatas. E ele, né, fez isso aqui, ó, substituir a dor da rejeição e do abandono por valor pessoal e confiança. Ele fez isso com o filho de Jonatas. O filho de Jonatas, ele estava aleijado e ele estava abandonado. E como que Davi fez para restituir, né, esse amor próprio, para esse amigo, fazer algo de valor, continuando, né, ali a sua aliança com Jonatas? Ele trouxe, né, essa pessoa que estava abandonada, né, trouxe para a mesa para fazer as refeições junto com ele no palácio do rei, né? Então, Davi já estava reinando e ele, né, faz isso. Isso está registrado, se você quiser ler a história completa, está registrado em 2 Samuel, o versículo 9, o versículo 7, diz assim: não tenha medo, disse Davi, quando quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre comigo à minha mesa. Então, Mefibosete, ele se considerava como um cão morto, né? Olha como ele está algo indigno, ele se sentia, né, indigno de ser notado. Ele estava com a sua autoestima derrubada, acabada. Ele se sentia rejeitado, sozinho, porque depois que o pai dele morreu, nenhum dos seus parentes ou dos amigos cuidou dele. Quem cuidou dele foram pessoas estranhas, né, que ele não conhecia. E ele ficava nessa cidade, né, esquecida. Então, ele sentia, né, esse desprezo e o abandono, ele exerce, né, em nós, né, nas pessoas, esse impacto negativo, numa baixa autoestima, né, das pessoas. E não é de se admirar que ele se considerasse assim, não é? Já que ele estava ali, né, largado, né, com um problema na perna, ele não andava, né, então ele se sentia incapaz. E Davi, ele tratou Mefibosete como um filho, né? Ele, ao incluí-lo na sua mesa, a trazê-lo, né, para o palácio, e deu a ele uma nova percepção de valor pessoal, né? Então, através desse gesto, a sua autoestima foi restaurada, né? Então, convide alguém, se você conhece alguém que se sente rejeitado, que não tem uma autoestima boa, que se sente indigno, né, de estar entre as pessoas, mas permita que o amor de Deus entre na vida dessa pessoa, toque o coração dessa pessoa, né? Porque a presença de Deus vai restaurar essa pessoa, tá bom? Então, tudo que você precisa fazer é preparar uma mesa com muito amor, com muito carinho, com dedicação, e convidar alguém, né? E estar à disposição para receber novas pessoas, novos convidados, né? E aí aqui tem outras referências, né? Inclusive de Jesus mesmo. Jesus sempre se sentava à mesa com os esquecidos, com os abandonados, com aqueles que ninguém dava nada, mas ele ia lá porque a presença dele restaura, a presença dele transforma, a presença dele liberta. E ele se sentava à mesa, ele comia, ele dava a bênção, né? E eu acho que todo mundo conhece, cristão ou não cristão, conhece aquela famosa, né, foto que muita gente tem até na sala de jantar, né? A Santa Ceia, quando Jesus
Ele está ali servindo seus discípulos, ele parte o pão, ele dá graça ao Pai e ele serve, não importa quem esteja ali. Se eram amigos, ali tinha amigos verdadeiros, mas tinha os falsos também, né? Tinha pessoas que ele sabia que ia trair ele, mas ele serviu, ele demonstrou seu amor, a sua humildade através da mesa. Então ele foi o maior exemplo, né, de que a mesa é o lugar onde a família deve estar. A mesa é para unir, para, né, juntar. Depois eu vou colocar para vocês, então, no e-book, tá? O passo a passo, alguns passos práticos para vocês fazerem, tá bom? Para encurtar aqui o vídeo. E eu quero dizer para vocês que é um prazer compartilhar esse conhecimento com vocês. E eu espero que eu possa fazer isso cada vez melhor e mais, para mais pessoas, alcançar mais pessoas, porque essa verdade não pode ser guardada para mim. Eu não posso guardar isso para mim. Eu sinto uma necessidade de compartilhar isso com as pessoas. Eu quero que as pessoas vivam, né, essa presença de Deus. Eu quero que as pessoas sintam essa paz no lar. O lar tem que ser um lugar de amor e de paz. E você pode transformar o seu lar em um lugar de amor e paz, onde todos querem estar, onde todos têm prazer de voltar para casa, onde o seu esposo fala: nossa, não vejo a hora de chegar em casa, minha esposa vai me receber bem, ela vai preparar algo, ela vai estar lá disposta a me receber bem. Então, que todos tenham esse desejo. Fala, nossa, como eu queria ser convidado para jantar, para tomar um café na casa daquela pessoa. Porque a forma com que ela recebe desde a porta, né, é diferente, né? E isso é transformador. Você pode transformar pessoas, você pode curar feridas e restaurar, né, o casamento, a intimidade com os filhos, né, pode ser restaurados através de você. É só você querer se dedicar um pouquinho, né? Um momento por dia. Eu vou ensinar vocês aqui um passo a passo, uma forma simples, prática de como fazer isso, né? Como que eu consigo pôr a mesa? E você vai ver que não é tanto trabalho assim, que não é tão difícil assim. Se a gente quiser, a gente consegue. Então, ó, um grande beijo a todas vocês. Foi um prazer estar esse momento aqui com vocês. E até amanhã, né, no nosso vídeo de passo a passo. Ah, e eu vou ver se todas tiverem o tempinho. À noite a gente faz uma chamada ao vivo. Porque daí é mais fácil mostrar assim ao vivo. Acho que vai ficar mais fácil do que fazer o vídeo, né? Mas aí vamos ver como que vai ser melhor. Ou eu faço as duas coisas, né? Amanhã a gente vê melhor, tá bom? Até mais. Beijo, beijo, beijo.